Bom dia pela manhã, neste dia um pouco nublado aqui no Funchal. Bem, sem mais preâmbulos, a nova moto. Honda Transalp XL 750. Reviews, opiniões, ou melhor, a opinião sobre a moto, aspectos positivos, negativos e tudo isso, ficará para depois. Eu apenas tenho 200 km percorridos, por isso seria muito prematuro estar a dar opiniões e fazer uma análise, pronto, digamos, o mais imparcial possível. Mas o que posso fazer é contar a história de todo o processo de aquisição da moto. Bem, esta moto eu vi num anúncio publicado num site de anúncios muito conhecido, numa sexta-feira, ao fim do dia. Aliás, o anúncio acho que marcava mesmo sexta-feira, 5 da tarde, 6 da tarde, uma coisa assim do género. Tinha um preço X. A moto é de janeiro deste ano. Tinha 460 km. Exatamente, 460 km. Tem como extras crash bars, protetores das mãos, cavalete central, top case e o quick shift. A cor é esta. Se for a Transalp, para mim a cor é esta. Só que havia um problema. A moto estava à venda numa concessão Honda em Porto Alegre. Para quem não sabe, eu moro na Ilha da Madeira. Ilha, superfície de terra rodeada de mar. Pronto. Eu não vou falar aqui de valores, mas eu estava consciente que, tendo em conta a condição da moto nova, a moto já traz 5 anos de garantia de fábrica. Tendo em conta a condição da moto nova, os extras que nela já estavam incluídos, digamos que eu sabia que a moto não ia durar muito tempo para venda. Até porque era uma concessão Honda que estava a vender a moto, não era o stand do Manel da esquina. Pronto, lá esperei eu segunda-feira para contactar a concessão. 9 da manhã, 9h30, já nem sequer recordo, estava a ligar e pronto. O que me disseram, e aqui vou ser o mais sincero possível, independentemente que possam estar a ver, ouvir o vídeo ou não, o que me disseram foi que existiam muitos contactos em relação a esta moto, o que não duvido. Volto a repetir, tendo em conta o valor pedido e tendo em conta os extras que já estavam incluídos. Que, diga-se de passagem, se fosse eu a comprar, se calhar o único extra que não iria comprar era o top case. Como podem ver, não está comigo, mas que eu sei, estou consciente e faço-me a culpa que é algo útil e até eventualmente será necessário. Mas enquanto conseguir resistir à tentação de o usar, porque no momento em que começo a usar, chapéu, como se diz. Pronto, a pessoa em questão, e eu vou contar a história exatamente como aconteceu, a pessoa em questão disse: tenho esta quantidade de contactos e interesse em relação à moto, estou a chegar ao escritório, vou tomar um café e pronto, tenho uma hora para decidir se quer ficar com a moto ou não. Eu expliquei que era da Ilha da Madeira, que no imediato não tinha como ir, digamos, buscar a moto, mas que pronto, antes de tudo isso estava a decisão de se queria ou não ficar com a moto. Pronto, estive a falar com a minha consciência, com a minha cara a metade e tudo isso, e pronto, decidi arriscar.
literalmente um blind date, porque o que eu tinha visto da moto eram fotos, não é? Parecia mesmo um blind date, não é? Às vezes esses blind dates acho que não dão resultados, porque eu já ouvi por aí. Mas pronto, tendo em conta que era uma concessão Honda, eu decidi arriscar. A pessoa em questão prontamente disse que por acaso já tinha vendido uma scooter para a Madeira e que existia uma pessoa que poderia fazer o transporte de Porto Alegre para Lisboa. Tudo isto porque nesse período de uma hora, além de decidir se ia comprar a moto ou não, já comecei a ver planos de como, que datas ir para o continente português, como fazer para ir de Lisboa a Porto Alegre, não é? Não é propriamente assim um destino, como quem diz, vamos ali à esquina, ou seja, implicam umas horitas de expresso, porque pronto, e se fosse para o Porto, então a missão ainda era mais impossível, ou bastante complicada. Só que logisticamente era um pesadelo, até porque, pronto, sou uma pessoa normal que trabalha e uma pessoa normal que trabalha não pode... Uma pessoa normal que trabalha não pode tirar assim dias assim a como lhe apetece, quando lhe apetece e a quantidade que lhe apetece. Assim que, no máximo dos máximos, eu conseguia tirar 3 dias. Só que 3 dias para ir buscar a moto, ter ela toda preparada e entregar uma moto no transitário, era assim tipo uma corridinha. E ia ser uma aventura, não é? Mas pronto. O contacto da concessão disse-me que conhecia alguém que fazia o transporte da moto até Lisboa. Eu contactei essa pessoa. Depois foi questão de contactar um transitário, também era algo que eu nunca tinha feito, já me enviaram o Suzuki por um transitário, obviamente, porque também não fui comprado cá, mas eu não tratei de absolutamente nada, eu só fui literalmente buscar o carro. Mas aqui não, aqui tinha que tratar tudo. Perguntei a alguns amigos que já tinham enviado motos para o continente e disseram-me, aconselharam-me um transitário em particular. Eu contactei o transitário, pedi um orçamento, pedi o que era preciso. Pronto, isto tudo feito literalmente remotamente, ok? E claro, e aqui começam as dúvidas, as incertezas e os medos. Como é que a moto vai ser preparada, se a moto está em condições, se a moto está efetivamente como nas fotos e tudo isso, ok? Estamos a falar de um brinquedo de 2 euros, não é? Que se compra no AliExpress. Depois de tratar de tudo, com o transportista, o transitário e pronto, obviamente pedi encarecidamente de joelhos que a concessão preparasse a moto ou protegesse a moto o melhor possível para ela ser transportada, e assim começa o The Waiting Game, como eu digo. A moto foi transportada para Lisboa 2 dias depois, se não estou em erro. A todas estas, a semana antepassada foi feriado regional em Porto Alegre, bem a calhar, não é? Ou seja, a moto estava em Porto Alegre e tinha que existir um feriado em Porto Alegre, não podia ser, sei lá, em Vila Nova de Gaia, não, tinha que ser em Porto Alegre. E, como devem saber, a semana passada, isto para quem está a ver o vídeo desfasado, hoje é 2 de junho, a semana passada foi feriado em Portugal. Ou seja, estavam 2 feriados pelo meio. Eu, sinceramente, sei que existem 2 frequências semanais de transporte de mercadorias marítimo de mercadorias desde Lisboa para cá, mas, sinceramente, até posso saber que dia chega, mas isto não é propriamente um barco ferry, ou seja, a mercadoria não deve conseguir chegar 1 hora antes e embarcar. Até porque também o que me foi dito é que obviamente não me iam mandar um contentor vazio com a minha moto. Questões óbvias de custos. Senão teria eu de pagar sozinho o contentor, não é?
E pronto, era completamente inútil estar a pedir prazos. Mas pronto, eu esperei, a moto sai de Porto Alegre, mandaram-me fotografias desde a concessão, como ela foi preparada e tudo isso. Chega a Lisboa, o transportista manda-me fotografias de como ela chega, pronto, digamos a nota de entrega, e agora é esperar. Quando eu envio um e-mail terça-feira desta semana a perguntar se existe alguma expectativa de chegada. Quando me dizem, contacto o representante local, aqui na Madeira, amanhã. E pronto, a moto já supostamente tinha chegado cá na quarta-feira, se não estou em erro. Quinta foi feriado. E na sexta, pronto, tinha que buscar a moto até à Camacha. A Camacha não está propriamente a distância perto, mas não é algo que se possa ir a pé. Ou seja, ou tinha que ir de transporte público buscar a moto ou pagar um bolt. Mas obviamente estava dependente, porque a vida não é só buscar motas a sítios que estão afastados da nossa residência. Tinha que combinar tudo, família e tudo isso, porque há coisas a fazer. Mas pronto, aí aparece a intervenção do meu amigo Roberto, que por coincidência conhecia a pessoa que me tinham dito para falar aqui do transitário, contacta diretamente a pessoa. Ele foi até à Camacha e foi ele que retirou a moto do contentor, né, e mandou-me fotografias, como quem diz, está descansado, a moto está bem, e depois deu-me boleia até lá. E claro, esqueci de referir um ponto, se chegaram até aqui. Eu nunca tinha testado a moto. A moto, por acaso, está disponível aqui para aluguer, mas eu nunca testei a moto. Também não tive tempo para tal. Ou seja, não é algo que numa hora uma pessoa possa combinar um test drive e tudo isso. E o meu maior receio, obviamente, era a altura, mas era daquelas coisas que ou atiras de cabeça ou vais perder algo que depois vais-te arrepender o resto da vida. E pronto. E aqui está. Não foi uma aventura. Eu não fui clickbait, foi mesmo uma aventura. Aqui está. Apenas fiz 200 km, mas depois eu prometo review, opiniões, modificações futuras e tudo isso. Está bem? Vá. Obrigada por estar aí. Força.